Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Jimena Samuel e estou aqui com vocês para passar algumas dicas acerca das questões de processo do trabalho, certo? Pois bem, eu chamaria a atenção que as questões de processo de trabalho da prova da OAB, primeira etapa, elas acabam versando, sobre grandes blocos, como eu costumo chamar. Se eu pudesse organizar em blocos o processo do trabalho, eu colocaria, bem dizer, em 4 blocos. Como assim, Jimena? Competência da Justiça do Trabalho, Então, assim, geralmente cai questão sobre competência da Justiça do Trabalho. Também outro bloco que eu chamo a atenção de vocês seria com relação aos ritos ou procedimentos. Procedimento ordinário e procedimento sumaríssimo. Também destacaria o conteúdo acerca dos recursos trabalhistas e, por fim, a matéria acerca da execução trabalhista, certo? Pois bem, sobre competência, então, iniciando, eu chamaria atenção, já que estamos quase às vésperas da prova, agora no domingo, que vocês atentassem para o artigo 114, porque se, porventura, vier questão acerca da competência da justiça laboral, ou seja, vocês sendo questionados, quais são as matérias ou quais são as pessoas que terão seus conflitos apreciados e solucionados pela Justiça do Trabalho no nosso país. Nós temos, então, que ir em busca dessas informações no artigo 114 da Constituição. Para lembrá-los, eu diria algumas pessoas e algumas matérias que são da competência da Justiça do Trabalho. Lembram-se? Nós temos lá que foi ampliada a competência pela Emenda Constitucional número 45, em 2004, porque até então nós tínhamos que os conflitos a serem solucionados pela Justiça do Trabalho no nosso país seriam aqueles conflitos oriundos de relações de emprego. Quando há ampliação, e aí nós vamos então analisar o artigo 114, vocês estudaram nos encontros comigo em sala de aula, nós vamos observar que foi ampliada a competência não só para apreciação de conflitos decorrentes de relação de emprego, mas também aqueles decorrentes de relação de trabalho, Então eu pontuaria da seguinte forma o 114, relembrando a vocês os incisos do 114, nós temos 9 incisos. Nós temos a Justiça do Trabalho, então, competente para as questões que envolvam relação de emprego, envolvam relação de trabalho. Não se esqueçam também que nós teremos a matéria de acidente de trabalho, E aí não importa se o acidente de trabalho, em virtude, em decorrência desse acidente de trabalho, nós tenhamos o óbito, falecimento do trabalhador ou o não falecimento e ele mesmo, empregado, acaba demandando em juízo, postulando lá uma ação indenizatória, seja por dano moral ou dano patrimonial. Então, de novo, relação de trabalho, relação de emprego e ações em que se busca indenizações, seja lá por dano moral ou patrimonial, decorrentes em virtude de acidente de trabalho. Não só com este empregado sendo o autor desta ação trabalhista, mas também ele podendo vir a óbito em virtude do acidente de trabalho, então a sua esposa ou os herdeiros vão poder então ajuizar uma reclamação trabalhista postulando uma indenização em virtude do acidente de trabalho. Então, ele vivo postulando ou ele morto, acidente de trabalho, ação indenizatória, competência é da Justiça do Trabalho também, certo? Ainda sobre competência, eu chamaria a atenção de vocês com relação, para relembrá-los quase às vésperas da prova, para relembrá-los também que servidores públicos seletistas permanecem com seus conflitos apreciados na Justiça do Trabalho. Então, somente os servidores públicos seletistas, porque os estatutários ainda permanecem tendo seus conflitos apreciados
na Justiça Estadual, se for um servidor público municipal ou estadual, e se for um servidor público federal, na Justiça Federal, certo? Então, os únicos que continuam com seus conflitos apreciados na Justiça do Trabalho são servidores públicos seletistas. Então, se porventura cai uma questão dessas, a banca FGV ela está obrigada a pontuar se o João da Silva, ele é servidor público, mas se ele é seletista ou estatutário. Tu marca assertiva Justiça do Trabalho se disser que ele é seletista, certo? Pois bem, ainda no artigo 114, eu destacaria aquelas questões que envolvem o chamado direito coletivo do trabalho, né? E os institutos do direito coletivo. Então, nós temos lá o exercício do direito de greve, toda e qualquer questão envolvendo a greve compete a apreciação à Justiça do Trabalho. Nós temos também o ajuizamento de dissídio coletivo na Justiça do Trabalho. Não te esquece que o dissídio coletivo é uma ação sempre de competência dos tribunais trabalhistas, TRT ou TST, certo? Pois bem, chama a atenção de vocês que qualquer conflito que envolva a figura do principal sujeito do direito coletivo, das relações coletivas, a saber, os sindicatos, qualquer conflito entre os sindicatos, entre sindicato e empregador, ou entre sindicato e empregado, qualquer conflito na via judicial será, então, solucionado pela Justiça do Trabalho, certo? Pois bem, chama a atenção de vocês também, ainda no 114, com relação àquelas ações relativas às penalidades administrativas lá que são impostas aos empregadores pelos auditores fiscais do trabalho. Então, qualquer conflito entre empregador versus auditores fiscais do trabalho, na via judicial, quem tem competência para dirimir o conflito será a Justiça do Trabalho, certo? Pois bem, então só para relembrá-los, algumas pessoas e matérias que terão seus conflitos apreciados na Justiça do Trabalho e que aparecem aí questões na prova ao longo desses anos, certo? Não se esqueçam também que as contribuições previdenciárias, elas serão da competência também da Justiça do Trabalho, né? A execução de ofício das contribuições previdenciárias, certo? Pois bem, findado então o ponto de competência da Justiça do Trabalho, para que a gente pudesse recordar algumas pessoas e matérias, repetindo, que terão seus conflitos apreciados na Justiça Laboral, nós passamos então ao segundo ponto, que vem a ser com relação à existência de dois ritos ou procedimentos do processo do trabalho, né? Com relação ao rito ou procedimento ordinário, eu destacaria ali o ordinário de grosso modo. Nós vamos encontrá-lo na CLT, e vocês estudaram comigo em sala de aula, nos nossos encontros, do artigo 840 ao artigo 850 da CLT, né? Eu chamaria a atenção de vocês para relembrá-los o que nós temos do artigo 840 ao artigo 850. Bom, nós temos que o início, né, do processo do trabalho, ele dá-se início, então, com o ajuizamento daquilo que a CLT nominou no artigo 840 de reclamação, né? Eu destacaria que esta reclamação trabalhista, na verdade, vem a ser a propositura, o ajuizamento através da petição inicial, né? Com relação à petição inicial, eu gostaria de destacar a vocês, né, que mesmo que ainda hoje nós tenhamos a realidade do processo eletrônico, ainda a CLT manteve a previsão desta petição inicial ser proposta tanto pela forma escrita, e é o que nós temos hoje em dia com a realidade, como eu havia dito, do processo eletrônico, mas a CLT fez previsão e ainda está mantido na consolidação desta propositura ser pela forma verbal também, certo? Aqui eu atento a atenção de vocês, porque se a petição inicial ela comporta essas duas formas de ajuizamento, de forma verbal ou escrita, sendo que nós temos então o predomínio da petição escrita pelo
peticionamento eletrônico, mas não se esqueçam que a FGV, ela exige de vocês não o que nós temos de realidade prática, e sim o que nós temos na própria CLT, certo? Isso até posso lembrar a vocês, com uma das provas anteriores caiu a questão sobre exceção de incompetência, lá do artigo 800 da CLT, e simplesmente a banca considerou a tramitação da exceção de incompetência, né, exatamente com base no artigo 800 da CLT, certo? Artigo 800, com relação a apresentar a exceção de incompetência, abrir-se a vista aos autos ao exceto, ou seja, ao reclamante, por 24 horas improrrogáveis, devendo a decisão ser proferida pelo juiz nessa exceção de competência territorial na primeira audiência que se seguir. Claro que no momento em que se apresenta uma exceção de incompetência territorial pela empresa reclamada, para vocês terem uma ideia, na prática o juiz ele já decide de plano na sala de audiência, né? Mas a prova da FGV, nessas últimas provas, veio essa questão e considerou como assertiva correta o gabarito que continha o processamento disto conforme a literalidade do artigo 800 da CLT, certo? Então, só para ilustrar que mesmo que nós tenhamos algumas coisas diferentes na praxe trabalhista, para a prova de vocês, vocês devem buscar sempre assertiva que contenha o que de previsão fez a CLT, certo? E aqui eu trago essa questão que caiu, quem fez as provas anteriores está lembrando dessa questão. Pois bem, com o ajuizamento da ação, eu destacaria então, voltando, né, para duas ações que só comportam a forma escrita. Lembram-se? O inquérito para apuração de falta grave, que só comporta a forma escrita, né, lá do artigo 853, e o dissídio coletivo também, que só pode ser proposto por escrito, conforme o disposto lá no artigo 856 da CLT. Pois bem, acerca do rito ou procedimento ordinário, que dá-se início com o ajuizamento da reclamação através da petição inicial, eu destacaria o que nós temos acerca das audiências, né? Então, no rito ou procedimento ordinário, nós teríamos e nós temos o enfrentamento de duas audiências, né? A primeira audiência, basicamente, ela se presta, né, tão somente para o juiz do trabalho fazer a primeira proposta de conciliação. Lembrem-se que no rito ou procedimento ordinário, nós temos esse rito desenvolvido em duas audiências, e neste rito ou procedimento ordinário, nós teremos duas propostas de conciliação, na primeira audiência e na segunda audiência. Então, basicamente, a primeira audiência, o juiz, então, propõe a conciliação, né? O segundo momento de conciliação é quase ao final da segunda audiência. Então, aqui eu destacaria dois artigos onde nós vamos encontrar as duas propostas de conciliação no ordinário. Artigo 846 e artigo, por sua vez, 850, também da CLT, certo, pessoal? Pois bem, continuando ainda, eu destacaria que a banca, ela vem com questões com relação, nas provas anteriores, né, com relação ao comparecimento das partes na audiência, mais especificamente nesta primeira audiência. Então, eu chamaria a atenção de vocês que, como eu disse, de forma resumida, que aberta a audiência, o juiz, então, vai propor vai fazer a primeira tentativa de conciliação, eu destacaria quem é que deve comparecer nesta primeira audiência. Não se esqueçam que nós temos o primado do jus postulandi ou ius postulandi, ou seja, as próprias partes podem não, elas devem comparecer em audiência, o empregado e o empregador. O que nós vamos encontrar, esse entendimento, vocês devem estar lembrados, no artigo 843 caput da CLT, né? Só que a CLT, ela coloca uma possibilidade
do empregador se fazer lá, na verdade, substituir e o empregado também. E aí lembrem-se do parágrafo 1º do artigo 843 da CLT, em que é facultado ao empregador fazer-se substituir por um gerente ou preposto, e não se esqueçam do requisito, gerente ou preposto, desde que tenha conhecimento dos fatos do conflito, certo? E aí vem o TST, através da súmula 377, e agrega a este gerente ou preposto ter conhecimento dos fatos, mas agrega a ele um outro requisito. Além de ter conhecimento dos fatos, este gerente ou preposto, este preposto mais especificamente, ele deve ser necessariamente empregado desta empresa. Súmula 377 do TST. Só que cuidem, se cai empresa X, tu marca preposto que deve ter conhecimento dos fatos e necessariamente ser empregado da empresa. Inteligência do parágrafo 1º do artigo 843 da CLT e mais súmula 377 do TST. Eu só chamo a atenção porque já caiu, e é uma questão que sempre se mostra nas provas de primeira etapa, é que de repente tu marca isto e vai verificar o gabarito e vê que errou a questão e não entende. Então cuida sempre. Nas questões de processo de trabalho vocês devem cuidar quem é o empregado que está ajuizando a ação. E vocês devem sempre verificar se tem alguma informação em face de quem está sendo ajuizada a ação. Qual é a espécie de empresa, certo? Empresa privada, algum ente da União, da administração pública direta ou indireta, porque envolvendo esses sujeitos com relação a empresas, geralmente a legislação trabalhista ela traz uma particularidade, uma peculiaridade. Aqui seria o caso, pessoal. Aqui está excluída desta regra de ser necessariamente empregado da empresa se for um preposto de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. Inclusive, esse é o entendimento que é excetuado na própria súmula 377, né? E a súmula 377 do TST, ela se entendeu com um olhar em cima do artigo 54 da Lei Complementar 123 de 2006, que lá então se refere acerca do Estatuto das microempresas no nosso país. Lá se refere acerca do acesso à justiça, né? E aí se coloca no artigo 54 da Lei Complementar 123 de 2006 o seguinte: quem é que vai representando este empregador de empresa de pequeno porte ou microempresa? Um terceiro qualquer, desde que tenha conhecimento dos fatos, ainda que não possua vínculo empregatício e nem societário. Então, cuidem, certo? E aí nós encontramos esses dois entendimentos de preposto, ter conhecimento dos fatos e ser empregado da empresa na súmula 377. No entanto, se for representando este preposto uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, esse preposto não precisa ser nem sócio da empresa e nem tampouco ser empregado desta empresa, certo? Pois bem, ainda continuando, chama atenção acerca do comparecimento do empregado e que a CLT autoriza, através do parágrafo 2º do artigo 843, que se por doença ou algum motivo ponderoso, não é poderoso como tem nas edições de CLTs aí não, é ponderoso de ser ponderável, tá? Devidamente comprovado, geralmente com atestado médico, né? Não for possível o empregado comparecer pessoalmente, ele pode se fazer representar, então, por um outro empregado que pertença à mesma profissão, lá, categoria, ou pelo sindicato, certo? Pois bem, chama a atenção de vocês que esses efeitos, e quais os efeitos? Agora, pelo não comparecimento do empregado e do empregador e essas possibilidades de substituição destes sujeitos na primeira audiência, vocês estão cansados de saber que os efeitos processuais constam lá do artigo 844, né? Se o reclamante, o empregado reclamante, não comparecer, vai ser arquivado o feito. E o empregador, por sua vez, se deixar de comparecer à primeira audiência, então ele vai ser decretada a revelia e ele vai sofrer os efeitos da confissão fita, certo? Pois bem, o que não sofreriam
se eles deixarem de comparecer à segunda audiência. Então, com relação a não comparecimento do reclamante e da reclamada na segunda audiência, eu chamo a atenção para relembrá-los o entendimento consubstanciado nas seguintes súmulas do TST, 9 e 74. Se o reclamante não comparece na segunda, ele não sofre os efeitos processuais do arquivamento que sofreria se estivesse ausente na primeira. Mas, no entanto, a súmula 74, no seu item 1º, diz que vai se aplicar a confissão ficta à parte, né? E aí, leia-se reclamante ou reclamada que não comparecer aí à segunda audiência. E por que vai se aplicar a confissão ficta, pessoal? Porque é na segunda audiência em que o juiz vai tomar o depoimento das partes, aquilo que a CLT chamou de interrogar os litigantes, certo? Se a parte não está presente para depor, por óbvio, então, que o juiz vai decretar a confissão ficta, certo? Pois bem, eu chamo a atenção de vocês ainda, né, com relação à súmula 122 do TST, que se a reclamada ela estiver ausente naquela audiência em que deveria apresentar defesa, né, ela é revel, mesmo que esteja presente na audiência o seu advogado munido de procuração. Só vai poder elidir, ou seja, afastar essa decretação de revelia, se o advogado apresentar um atestado médico e que esteja comprovado nesse atestado médico de que o empregador ou seu preposto não teve como, por motivo de doença, se deslocar aí até a audiência, certo? Súmula 122 do TST. Pois bem, ainda no rito ou procedimento ordinário, do artigo 840 a 850, a primeira audiência, a proposta de conciliação, né? Nós teríamos, então, na segunda audiência ali, eu chamo a atenção de vocês, onde nós teremos a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, né? E aí eu destacaria sobre provas, meios de provas, ônus de prova, aquele capítulozinho bem singelo que vocês estudaram quando dos nossos encontros, que vai do artigo 818 ao artigo 830, né? Questões clássicas lá sempre, número de testemunhas para cada parte, né? No ordinário, nós temos a indicação de até 3 testemunhas para cada parte, podendo ser elevado ao número de 6 no caso de um inquérito, de uma ação de inquérito para apuração de falta grave. Isso vocês encontram lá no artigo 821 da CLT, né? Lembrando que se for o procedimento sumaríssimo, que já nós vamos recordar algumas informações aí, às vésperas da prova, no sumaríssimo nós vamos ter que o número de indicação de testemunha para cada parte será um número de até 2 testemunhas. Então, no sumaríssimo, até 2 para cada parte, no ordinário, até 3 e o inquérito para apuração de falta grave até 6, certo? Esse número de testemunhas no sumaríssimo nós encontramos lá no parágrafo 2º do artigo 852-H da CLT, certo? Pois bem, com relação à questão aí do perito, né? Eu chamo a atenção de vocês que o perito, ele é o perito judicial, né? E que vem a ser, então, uma faculdade às partes indicar o assistente, ou que às vezes a prova costuma chamar de perito assistente. E aí é o entendimento lá do artigo 3º da Lei 5584 de 70, certo? O perito, ele é judicial e os peritos assistentes é uma faculdade conferida às partes que elas podem ou não indicar os assistentes, certo? Chama a atenção de vocês também, né, que sempre que ocorrer lá pedido de adicionais, sejam eles de insalubridade ou periculosidade, o juiz estará obrigado a proceder à perícia técnica, certo? Aqui eu só destacaria com relação ao entendimento de que se o local da empresa foi desativado, então não há como se proceder à perícia para verificação de insalubridade. Então aí o julgador poderia se utilizar de outros meios de prova, né?
E aí esse é o entendimento da orientação jurisprudencial OJ número 278 da SDI 1 do TST, né? Ainda destacaria também uma súmula bem recente do TST, que é a súmula 453, que coloca lá uma espécie de exceção para obrigatoriedade da perícia no caso de verificação de periculosidade. Diz a súmula 453 do TST que o pagamento, se a empresa ela paga o adicional de periculosidade, te lembra 30%, paga ao seu empregado por uma mera liberalidade desta empresa, ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco ou em um percentual inferior ao máximo legal, que é 30%, né? É dispensada a realização da prova técnica, que é a prova pericial lá exigido no artigo 195 da CLT. Pois aí então o TST entendeu que se torna incontroversa a existência do trabalho nas condições perigosas, né? Então, se ele paga por uma mera liberalidade, mesmo que com valor inferior ao percentual, né, ou só ao tempo de exposição ao risco, a empresa, o TST entendeu que a empresa ela já reconheceu a existência de local perigoso, certo? Então aí é dispensada a prova técnica lá, repito, do artigo 195, entendimento agora da súmula 453 do TST. Pois bem, com relação às provas, então, eu destacaria estas, né? Então, voltando lá sobre o ordinário, primeira audiência, proposta de conciliação, segunda audiência com relação à produção de todos os meios de prova em direito admitidos. Quando são produzidas todas as provas na segunda audiência, né, o juiz então encerra a produção de provas e aí, na verdade, ele acaba colocando às partes a possibilidade de elas poderem aduzir razões finais num prazo não excedente até de 10 minutos para cada uma. Logo a seguir, ele propõe pela segunda vez, ou então a segunda proposta de conciliação, né? E não se realizando esta, então, será proferida a decisão conforme o artigo 850 da CLT, né? Geralmente, claro, ele encerra e diz, olha, em tal data posterior será publicada a sentença, certo? Só para relembrarmos, então, acerca dos atos processuais do rito ou procedimento ordinário. O segundo rito ou procedimento, que eu gostaria de lembrar a vocês às vésperas da prova, vem a ser com relação ao sumaríssimo, né? O que geralmente, questões clássicas acerca do procedimento ou rito sumaríssimo, só para pontuá-los, que vai lá do artigo 852-A da CLT até o artigo 852-I da CLT, certo? Lá vocês encontram todos os artigos específicos sobre o sumaríssimo. Valor de causa do sumaríssimo, não se esqueçam, aquelas ações trabalhistas que comportam valor de causa até 40 salários mínimos, igual ou inferior a 40 salários mínimos, são ações que ficarão submetidas ao procedimento sumaríssimo, né? Tu não te esquece, sempre, como eu disse a vocês, verifiquem quem é que está ajuizando a reclamação trabalhista e em face de quem, né? Aqui seria uma particularidade. Mesmo que diga que o valor de causa não excede os 40 salários mínimos, se for em face de todos os entes da administração pública direta, lembram-se? União, Estados, Distrito Federal e municípios. E com relação aos entes da administração indireta, e a legislação só mencionou autarquias e fundações, se for em face desses entes, qualquer deles, e o valor for até não exceder, for menor aos 40 salários mínimos, mesmo que tu vá lá quase marcando que a ação deve tramitar pelo sumaríssimo, calma, esta ação tramitará pelo ordinário, porque estes entes estão excluídos do procedimento sumaríssimo, conforme o entendimento lá consubstanciado no parágrafo único do artigo 852-A da CLT, certo?
Nem sempre assim. Geralmente a banca FGV ela coloca no procedimento sumaríssimo de forma explícita, específica, mas te atenta porque já aconteceu de cair em questões em que eles colocam assim, foi atribuído o valor de tanto, ou a soma dos pedidos da inicial. Não se esqueçam que a soma total dos pedidos da inicial vai redundar ali no valor da causa. Então sempre quando tiver valor da causa, tu te atenta que pode ser provavelmente uma questão querendo saber de vocês alguma peculiaridade do sumaríssimo, certo? Ainda continuando, né? O que nós temos de peculiaridades do rito ou procedimento sumaríssimo? Artigo 852b da CLT, né? O pedido deve ser certo ou determinado, na verdade é e-determinado, e deve-se indicar o valor correspondente, ou seja, no sumaríssimo, o empregado reclamante deve quantificar os pedidos que ele está postulando, certo? Não se fará citação por edital, então o empregado reclamante deve indicar de forma correta o nome e o endereço do reclamado, porque não se fará citação por edital. Pois bem, eu chamo a atenção de vocês, né, sobre o artigo 852C, que diz que as demandas sujeitas ao rito sumaríssimo, elas serão instruídas e julgadas em uma audiência única, né? Em audiência única. Chama a atenção de vocês também que o legislador no rito ou procedimento sumaríssimo não colocou o número de propostas de conciliação. Se no ordinário nós temos 2 propostas de conciliação, no sumaríssimo só se mencionou lá que a proposta de conciliação poderá ser feita em qualquer fase da audiência, né? Conforme o entendimento do artigo 852-E da CLT, certo, pessoal? Pois bem, chamo a atenção de vocês com relação, já havia falado, o número de testemunhas, até 2 para cada parte, repetindo lá o parágrafo 2º do artigo 852-H da CLT, né? Chamo a atenção de vocês que as partes devem levar as suas testemunhas, e aqui não só no sumaríssimo, mas no ordinário também é assim, né? Só vai ser deferida uma intimação de testemunha aquela que comprovadamente foi convidada a deixar de comparecer. Se não comparecer essa testemunha, então, que foi intimada, o juiz pode determinar, então, a sua imediata condução coercitiva. Mas, em regra, na verdade, a própria parte é que leva as suas testemunhas, certo? Pois bem, com relação à prova técnica, né, o parágrafo 4º do mesmo artigo 852H, o legislador dispõe que somente quando a prova do fato exigir ou for legalmente imposta, no caso para a verificação dos adicionais de salubridade ou de periculosidade, será deferida a prova técnica, então, incumbindo ao juiz desse logo fixar um prazo, o objeto da perícia e nomear o perito, certo? Pois bem, e aí as partes serão intimadas para se manifestar sobre esse laudo pericial num prazo comum de 5 dias. Parágrafos 4º e 6º do artigo 852H, certo? Pois bem, e por fim, no sumaríssimo, relembrando, né, que na sentença o juiz vai mencionar lá os elementos de sua convicção, com resumo relevante dos fatos ocorridos em audiência, e o legislador assim disse, vírgula, dispensado o relatório, né? Porque nós sabemos que numa sentença trabalhista, de uma ação trabalhista que tenha tramitado pelo ordinário, nós temos as partes da sentença, relatório, fundamentação e dispositivo. Numa sentença do juiz do trabalho, numa lide que tenha tramitado no sumaríssimo, conforme o legislador, seu entendimento consubstanciado no artigo 852I da CLT, nós vamos verificar lá que haverá apenas um resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório, certo? Pois bem, pessoal, ainda, né, como última dica, recursos trabalhistas e execução, certo? Com relação aos recursos, eu destacaria vocês estudaram ao longo do curso, mas eu destacaria algumas observações já quase às vésperas da prova, né? E aí eu diria o seguinte, porque geralmente, o que pode vir a cair, né? Eu não posso precisar a vocês, até porque eu não posso ser leviana, né?
sendo professora nesses anos todos aí, para a OAB, afirmar, isto cai agora na prova de domingo, não, isto não cai. Não, eu tenho que trazer algumas informações que eu acho mais importantes e pertinentes, certo? Mas o bom é aquilo que vocês fizeram ao longo do tempo aí, se preparando para esta prova de domingo, que foi aí analisar todos os institutos, tá? Mas como uma última dica, então, eu ainda destacaria acerca dos recursos trabalhistas, as alterações que o capítulo de recursos trabalhistas, as alterações que acabaram ocorrendo pela Lei 13.015 de 2014, e eu destacaria os artigos que sofreram alteração, né? Não se esqueçam lá que sempre de uma decisão terminativa ou definitiva do juiz do trabalho cabe recurso ordinário para o TRT. Não se esqueçam que o prazo ele é um prazo uniforme, né, para interposição dos recursos trabalhistas, todos eles em 8 dias, com exceção dos embargos de declaração que nós encontramos no artigo 897-A da CLT, que o prazo dos embargos de declaração será de 5 dias. O restante, todos 8 dias. Recurso ordinário. Da decisão pelo TRT no recurso ordinário, cabe o recurso de revista para a turma do TST, né? Também prazo de 8 dias, como eu havia dito, certo? Pois bem, aqui eu destacaria para vocês o seguinte, não se esqueçam que, na verdade, com relação ao recurso ordinário, a Lei 13.015 de 2014 não alterou o recurso ordinário, que está lá previsto no artigo 895 da CLT, né? O que sofreu alteração foi o recurso de revista, né? E que eu chamo a atenção para destacar neste revisão aí pré-prova, é com relação ao artigo 896, que é o artigo que dispõe sobre o recurso de revista na CLT, a linha A, né? E que se colocou agora uma novidade na linha A do 896, que cabe também recurso de revista quando nós tivermos lá uma decisão do recurso ordinário que acabou divergindo de uma decisão do STF constante em alguma súmula vinculante do STF, certo? Aqui também eu já antecipo que também sofreu alteração os embargos de divergência lá do artigo 894, mais especificamente no inciso 2º. Artigo 894, inciso 2º da CLT, que também se coloca esta hipótese. Cabe os embargos de divergência para SDI do TST, desde que tu tenha uma divergência desta seção de dissídios individuais em face também ao STF com relação a alguma súmula vinculante do STF, certo? Então essas foram as hipóteses que foram incluídas tanto para o recurso de revista, repito, partezinha final da linha A do artigo 896 da CLT, e para os embargos de divergência também constante lá no inciso 2º do artigo 894 da CLT, certo? Ainda 2 artigos também sofreram alteração pela Lei 13.015 de 2014, vem a ser aí o recurso de embargos de declaração, lá do artigo 897-A da CLT, né? 897-A da CLT, onde nós temos lá que, conforme o parágrafo 2º do 897-A da CLT, se requerer nos embargos de declaração, né, e um eventual efeito modificativo, né, deve ser ouvida a parte contrária dentro de um prazo de 5 dias, conforme, repito, o parágrafo 2º que foi acrescido no artigo 897-A da CLT, que é o artigo que dispõe sobre os embargos de declaração. No momento em que se interpõem os embargos de declaração, foi acrescentado também o parágrafo 3º no artigo 897-A da CLT, que estabeleceu qual o efeito dessa interposição dos embargos de declaração. E o parágrafo 3º do 897-A da CLT nos diz: os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. Então o efeito será de interromper o prazo aí para interposição de outros recursos, certo? Pois bem, e por fim,
sobre recursos trabalhistas, eu destacaria uma alteração que o recurso agravo de instrumento, que é o único recurso que se presta na seara trabalhista, para destrancar recurso que foi trancado pela ausência, né, de pressuposto de admissibilidade pela parte recorrente, né? Então, o que acontece? Quando se faz a interposição de qualquer recurso trabalhista, a parte que está interpondo o recurso, qualquer que seja, né, deve necessariamente preencher todos os pressupostos de admissibilidade, né? Tanto os subjetivos quanto lá os subjetivos e os objetivos, né? Subjetivos nós teríamos, para relembrar, legitimidade, capacidade e interesse de agir, ou melhor, de recorrer, e com relação aos pressupostos ou requisitos de admissibilidade dos recursos trabalhistas, nós teríamos os objetivos. E aqui eu chamo a atenção com relação lá a tempestividade, ele ser interposto dentro do prazo legal, e com relação o chamado preparo, que aí nós teríamos a questão de custas processuais, que elas são, as custas processuais devem ser recolhidas pela parte vencida após o trânsito em julgado. No caso de interposição de recurso, já que a parte figura como parte vencida, o prazo para efetuar e recolher as custas processuais será no prazo alusivo do recurso, né? O que eu acabei de falar para vocês é um entendimento acerca das custas processuais, que está lá no artigo 789 da CLT, 789 da CLT, parágrafo 1º, certo? E com relação ao depósito recursal, que nós vamos encontrar que o depósito recursal ele tem apenas uma finalidade, garantir a futura execução, só quem efetua depósito recursal quando da interposição do seu recurso serão as empresas reclamadas, certo? Pois bem, com relação ao agravo de instrumento, eu destacaria, na verdade, o parágrafo que foi acrescentado agora pela Lei 13.015 de 2014 e que vem a ser o parágrafo 8º do artigo 899, né? Então, na verdade, assim, o parágrafo 8º do artigo 899 da CLT dispôs que quando o agravo de instrumento, este recurso, tem a finalidade de destrancar recurso, é a única finalidade do agravo de instrumento, vocês estudaram, vocês bem sabem, só que o legislador cria uma hipótese específica. Se ocorrer a interposição do recurso agravo de instrumento para destrancar um recurso, qual seja, recurso de revista, que este recurso de revista ele foi interposto por sua vez, quando em face de uma decisão que acabou contrariando jurisprudência uniforme do TST, seja lá em face de uma súmula ou de uma OJ do TST. Neste caso, se o recurso de revista foi interposto, nesta hipótese específica, em face de uma divergência com alguma súmula ou OJ do TST, e a autoridade judiciária tranca este teu recurso de revista, tu, como parte, deve tão somente fazer a interposição do agravo de instrumento para poder destrancar o recurso de revista, fazer ele subir, né, como a gente brinca, e aí, no caso, nesta hipótese específica, para destrancar o recurso de revista, quando foi interposto, repito, em face lá de uma decisão que foi contrária, divergente a uma súmula OJ do TST, na verdade, então, não haverá obrigatoriedade pela empresa de efetuar, então, o depósito recursal que era exigido ali no parágrafo 7º, por sua vez, do mesmo artigo 899, certo? Porque o parágrafo 7º, relembrando a vocês, que foi acrescentado em 2010, se estabeleceu que a empresa reclamada, quando da interposição do seu agravo de instrumento, fizesse, então, efetuasse o depósito recursal no ato de interposição do agravo de instrumento, né? E aí o depósito recursal corresponderá a 50% do valor do depósito do recurso a qual se pretende destrancar, né? Acaba, então, o parágrafo 8º vindo em 2014 e dizendo que não é obrigatório o depósito recursal, desde que seja o agravo de instrumento para destrancar o recurso de revista específico
e que foi interposto este recurso de revista em face de uma divergência com o súmula OJ do TST. Então, cuidem esses dois detalhes aí, certo? Qualquer recurso, no ato de interposição do agravo de instrumento, a empresa reclamada efetua o depósito recursal. Se for o agravo de instrumento para destrancar o recurso de revista, repito novamente, em face de uma súmula OJ, uma decisão que diverge de súmula OJ do TST, a empresa, então, está isenta de pagar o depósito recursal, entendimento consubstanciado, respectivamente, parágrafo 7º, que foi acrescentado em 2010, e agora, de forma recente, parágrafo 8º, lá do artigo 899 da CLT, né, que foi acrescentado pela Lei 13.015 de 2014, certo, pessoal? Feitas essas considerações, então, só para relembrá-los, às vésperas da prova sobre recursos, eu finalizo só para lembrá-los acerca da execução, né? Execução trabalhista, nós temos quem é que pode promover a execução trabalhista, né? Só para situá-los lá, a execução trabalhista nós temos cerca de 20 artigos, vocês estudaram ao longo dos encontros, que vai do artigo 876 ao artigo 892, né? Deste capítulo, já para relembrá-los, eu destacaria lá quem é que pode promover a execução. Às vezes, quando caíram questões sobre isso, a banca sempre coloca, né, um pega-ratão já na assertiva A. A execução trabalhista poderá ser proposta somente pelo credor. Não, está errado, cuidado. O artigo 878 da CLT diz: a execução poderá ser promovida por qualquer interessado, leia-se credor, bem como o devedor, né? E também ex officio, ou seja, de ofício, pelo próprio juiz do trabalho, certo? Eu chamo a atenção de vocês quem é o juízo competente, né, para execução trabalhista. Nós temos lá que é competente para execução o juiz do trabalho que tiver conciliado ou julgado originariamente o dissídio, conforme o artigo 877 da CLT. Também será o juiz do trabalho se for para executar títulos executivos extrajudiciais, né, conforme o artigo 877-A da CLT. E chamo a atenção de vocês para relembrá-los quais são as espécies de títulos executivos judiciais e extrajudiciais, né, na execução trabalhista, conforme o caput do 876 da CLT. Decisões passadas em julgado, transitaram em julgado, sentenças trabalhistas, ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo, e também aqueles acordos não cumpridos, leia-se, acordos que foram homologados pelo juiz do trabalho, se não cumpridos, então serão títulos executivos judiciais, né? E chama atenção para duas espécies de títulos executivos extrajudiciais para relembrá-los. Nós temos lá, conforme o 876 caput da CLT, né? Nós temos os termos de ajuste de conduta que são firmados perante o Ministério Público do Trabalho e também, bem como, os termos de conciliação firmados perante as CCPs, Comissões de Conciliação Prévia. Então, são os dois títulos executivos extrajudiciais, conforme ali a parte final do caput, repito, do artigo 876. Relembrando que prazo, né, depois na execução em que é citado o executado, ele deve pagar o que ele deve. Se ele pagar, extinta está a execução. Se o executado não pagar, ele pode, então, garantir o juízo, seja por depósito judicial ou nomeando bens à penhora, certo? E aí eu chamo a atenção de vocês com relação, se o executado não paga, não sofre a extinção da execução, também não faz garantia do juízo, seja por depósito judicial ou nomeando bens à penhora, ele sofre a penhora forçada. Eu acabei de mencionar a vocês os artigos 880, 881 e 882 e 883 da CLT. Eu chamo a atenção, já para encerrar, com relação ao artigo 884, garantida a execução, né, seja por depósito judicial ou por nomeação de bens à penhora pelo executado, ou então ele sofrendo a chamada penhora forçada, o executado então terá 5 dias para apresentar ou oferecer os seus embargos à execução, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação destes embargos, certo?
Então eu chamo a atenção para o prazo de 5 dias, conforme o disposto no artigo 884 da CLT, certo? Pois bem, com relação, pessoal, ainda à execução, eu chamo a atenção de vocês com relação à impenhorabilidade do bem de família, que veio previsto lá no artigo 1º da Lei 8.009 de 90, né? O imóvel residencial próprio da família é impenhorável, esta foi a regra, né, pela lei. Pois bem, o artigo 3º, inciso 1º desta Lei 8.009 de 90, estabelecia uma exceção, qual seja, dá para penhorar sim o bem de família, desde que seja uma lide trabalhista envolvendo vínculo empregatício doméstico. Então, era a exceção, dava para penhorar. No entanto, cuidado, pela lei dos domésticos, agora a lei das domésticas, que vem a ser a Lei Complementar 150 de 2015, se colocou um artigo final, que vem a ser o artigo 46 na lei dos domésticos, lá das domésticas, e se estabeleceu que está revogado. O artigo 46 da Lei Complementar 150 de 2015 diz assim, ó, revoga-se o artigo 3º, inciso 1º da Lei 8.009 de 90. E a gente olha para aquilo e passa batido. Então o que eu quero dizer para vocês, em suma, é o seguinte, se porventura cair no domingo na prova, uma questão, seja por execução lá, envolvendo uma lide trabalhista com conflito de empregada doméstica, vocês devem marcar que o bem de família torna-se, a partir de então, Lei Complementar 150 de 2015, artigo 46, passa a ser impenhorável também, certo? Como se revogou a exceção na lei da impenhorabilidade do bem de família, então passa a se ter um entendimento de que o bem de família, mesmo que envolva uma lide trabalhista com o empregado doméstico, o bem de família passa a ser impenhorável também, certo, pessoal? Feitas essas rápidas considerações aí, eu quero desejar a todos uma ótima prova, né? O mais importante é o seguinte, né? Que vocês, eu sei o quão é difícil esta prova, né? O qual exige conhecimento de vocês. Eu tenho certeza que vocês se prepararam muito bem aí ao longo dos encontros, né? Mas eu direi o seguinte, na hora, respirem fundo, né? Mantenham-se calmos no momento de realização da prova, das questões, e sempre iniciem com aquelas questões, aquele bloco de questões que vocês detêm maior conhecimento, certo? Comecem com as questões em que vocês dominem de forma melhor a área do direito respectivo, tá? Então, assim, mantenham-se calmos nas questões de processo de trabalho, elas são questões extensas, mas não se assustem, leiam com calma e tranquilidade. Agora, o mais importante é que vocês mantenham-se calmos, por incrível que pareça, certo? Porque muitos têm bastante conhecimento, estudaram bastante, se prepararam, só que o fator nervosismo lá na hora da prova acaba prejudicando vocês, certo? Então, enfrentem esta prova de cabeça erguida aí. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer uma boa prova, vocês vão conseguir atingir um número de questões e serão aprovados aí para a segunda etapa, né? E vão conseguir, então, finalmente, também lá passar na segunda etapa e vão conquistar a tão sonhada carteira, né? Para que vocês possam exercer a advocacia aqui no nosso país, certo? Só para finalizar, como de costume, nas minhas despedidas, eu quero só ler para vocês, rapidamente, um poema de Clarice Lispector, que se chama O Sonho. Diz assim: sonhe com aquilo que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só tem uma chance de fazer aquilo que quer. Tenha felicidade para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana, e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas,
Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre, para aqueles que buscam e tentam sempre, e para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passaram por suas vidas. Então eu encerro e me despeço de vocês, desejando do fundo do meu coração uma ótima prova a todos, que todos sejam aprovados e contem comigo sempre como uma amiga, aquilo que eu digo sempre, desde o nosso primeiro encontro até lá na segunda etapa, nos preparando para a prova especificamente de trabalho, certo? Vocês então podem contar comigo aqui, esta amiga que está junto de vocês para esta batalha que é a prova da OAB, certo? Felicidades a todos, uma ótima prova no domingo e rumo à aprovação. De cabeça erguida, então, rumo à aprovação e conquista da carteira da OAB.